Fala galera, Masters and Players, beleza pessoal? Aqui é o Frank do Foca no Mestre do nosso RPG. Até tava conversando aqui com o Frank aí nos bastidores antes da gente começar, que uma das grandes coisas é que a gente vem muito nessa época aí de 50 anos de Dungeons and Dragons, né? E 50 anos de RPG também, né? Porque até muita gente diz assim, antes de Dungeons and Dragons tinha RPG, né? E eu achei que foi muito feliz o teu comentário, que tu falou assim, que o que tinha antes, na verdade, era tudo proto-RPG, né? Era ainda a coisa que eu acredito que o pontapé inicial, assim, vamos dizer assim, tem um ponto de vista de definição, foi com Dungeons and Dragons mesmo, ali em 74, né? E aí, a gente... Por isso que eu levo em consideração que estamos comemorando não só 50 anos de D&D, como 50 anos de RPG também, né? Não sei se você quer complementar alguma coisa aí com relação a isso. Eu cumprimento da seguinte forma, cara, é que o RPG, ele é algo que sempre esteve conosco, né? O homem, ele nasceu com essa ideia de contar histórias, né? Tanto que desde muito tempo atrás o homem se reunia ali em volta da fogueira para contar histórias e tal, como foi o dia. Então, histórias que realmente fosse ali para entreter o público dele, né? Então, o homem é sempre dessa, né? Tanto que antes mesmo do Chainmail, né, que é aquilo que inspirou o D&D, veio o Braunstein, né, que era um RPG de interpretação onde o mestre puxava um dos seus jogadores, levava para um local ali e ele fazia aquela narrativa com o cara, entendeu? Depois ele voltava, pegava outra pessoa e fazia aquela narrativa individual, né? Isso foi o Braunstein antes do D&D, né? E depois aí ele acabou aparecendo como Chainmail, que foi aquela ideia inspirada do jogo de tabuleiro, onde você tinha que invadir os baronatos e tal. E toda essa pegada aí nasceu o D&D, foi essa explosão que foi, né, cara, toda essa coisa maravilhosa ali dos anos 70, 80, 90 também, ainda estava pegando muito bem, e ficou ainda mais consolidado com o desenho que todo mundo assistiu, até quem nunca jogou RPG, que é Caverna do Dragão. Né? É o desenho que até quem não jogava RPG gostava de assistir. A minha mãe gostava de assistir, ela se amarrava. Ela gostava do Mestre dos Magos. E ela nunca entendia por que ele sumia. Mas isso, ele é safado, ela falava, né? Ele é safado, ele aparece, fala com os meninos vão lá, coitadinho, vão lá fazer os negócios, depois que ele aparece, quando acaba, parece polícia de filme, que só aparece quando acaba tudo, né? Aí a gente ficava rindo, cara. E assim, poucas pessoas sabem que o próprio Caverna do Dragão é Dungeons and Dragons, né? E o melhor de tudo é que esse desenho magnífico era uma mesa de RPG que virou animação. Ele foi, nem eu sabia disso. Ele foi essa história foi mestrada. Isso era uma história que virou a animação. Pelo menos assim dizem nas várias e várias pesquisas aí que eu vi. Se tu procurar sobre, só que a maioria dos artigos é em inglês e tal, mas hoje em dia dá para traduzir, então dá para ver a coisa toda, né? Só que aquele negócio, o roteiro, eu não sei até onde que foi a mesa jogada, né? Então, assim, dizem que não há final porque a mesa não teve final. Aí outros já dizem que não teve final porque o final era pesado demais para o pessoal acompanhar e tal. Então... Eu sei a resposta disso, eu até tenho um vídeo no canal explicando. Antes de mais nada, eu quero dar bem-vindo aqui o Tom Cruise nelas, né? O pessoal. Eu acredito que o pessoal aí do bonde da Amanda deve estar chegando aí, então já faço boas-vindas aí. A gente tem aí o público aí bem bacana, que é o bonde da Amanda. Mas então, eu aproveito aí, depois tu assiste o vídeo, mas a questão é o seguinte: foi uma produção da TSR com a Toei e a Marvel, né? Os três fizeram uma parceria e produziram. E daí o que acontece? Eles não sabiam se ia renovar. Aí, bem-vindo aí, o Fergus, o lenhador. Seja muito bem-vindo aí também. Muito obrigado por estar nos acompanhando aí. E daí, o que aconteceu? Eles estavam, parece que era na CBS, eu não lembro agora qual foi o canal de televisão que estava retransmitindo,
Eu falo no vídeo também. E aí, eles não sabiam se iam renovar. E o cara, o redator, eu tenho, inclusive, se eu quiser, eu te passo a redação do episódio final, que depois virou até quadrinho, o episódio final. Tu deve ter lido. Ah, eu já vi esse quadrinho. Eu já li ele. Esse quadrinho, e o quadrinho não é oficial, mas ele foi escrito e ilustrado com base no roteiro oficial. Depois que o desenho acabou, ele divulgou o roteiro. Ele não divulgou imediatamente, divulgou alguns anos depois. Aí fizeram um quadrinho. E o quadrinho, ele é idêntico ao roteiro, né? E o que acontece? Ele deixou o final em aberto porque ele não sabia se iria ter a próxima temporada. Então ele queria deixar um final assim, que o Mestre dos Magos abre o portal para eles voltarem para casa. E daí eles iriam, e daí ele dizia assim, ó, tá aqui o portal aberto. Mas aí a decisão é de vocês. Porque se vocês quiserem ficar, ainda tem muitos perigos, muitas questões a serem resolvidas. Resolveu essa questão do Mestre dos Magos, do Vingador, mas ainda existem muitos perigos nesse mundo. E acaba o episódio, sem saber se eles voltam ou não. Por quê? Porque caso não renovasse, aí ficava assim, voltaram. Mas se renovassem, aí não voltaram e teria mais episódios, entendeu? E daí o que acontece? Só que aí parece que a TSR foi vendida, alguma coisa aconteceu. Isso. O último episódio era em 2 partes. Aí a primeira parte chegou a sair. Inclusive saiu na Globo, todos nós assistimos. Aí a segunda parte, que é o Requiem, o estúdio foi fechado às pressas. Aí nunca chegou a ser rodado o último episódio. Aí é isso que aconteceu. E é assim, é uma jogada muito inteligente, porque é literalmente aquela pegada de mesa. Se você for parar pra pensar, é aquela pegada de mesa, que é aquele negócio que o mestre faz a aventura, aí o jogo termina e o pessoal pergunta, mestre, e aí, a gente volta com o jogo quando? E ele diz, nenhum jogador gosta de ouvir isso. E o mestre diz o seguinte, ó, a gente vai voltar, mas por enquanto, deixa eu fazer as coisas aqui, deixa eu montar tudo direitinho, quando a gente for voltar, eu aviso a vocês. Eu sei de uma mesa, a minha, por exemplo, uma que eu tava jogando de D&D 3.5, onde eu iniciei no nível 1, a gente deu a pausa no 17º nível de personagem, e o mestre falou isso pra gente, eu tenho que parar aqui agora, entendeu? Mas assim que eu começar a fazer tudo de novo, o roteiro tiver tudo pronto, a gente volta a jogar, eu chamo todo mundo, a gente senta e começa a jogar. Beleza, isso foi há quase 20 anos não, uns 15 anos mais ou menos, atrás. Aí a gente vira e mexe e pergunta, e aí, cara, e a mesa? Ele, pô, tô sem tempo, tô trabalhando, não dá não. Aí complica. Acho que é mais ou menos essa pegada, né? Então esse sentimento de, cara, eu queria estar jogando, tá? Esse negócio de, poxa, ou então, até que terminou bem, até que eu gostei do final, tá tranquilo, entendeu? Dá pra gente jogar outra coisa. É uma coisa, assim, bem inteligente, cara, é muito inteligente, e até porque também, um final aberto, a gente tende a aceitar muito melhor do que um final ali que seja meia boca ou um final que não dê pra entender nada, né? Então, assim, é muito mais interessante a gente aceitar isso, que a gente se convence que foi algo bom, né? A não ser que realmente seja algo viciante demais. E se acabar dessa forma, o fã vai ficar meio puto da vida e não vai querer ficar sem, né, cara? E isso acontece bastante. Inclusive, eu tive uma mesa de mago e o mestre simplesmente assim, e é uma mesa que eu joguei 2 anos, é a mesa que é vamos dizer assim, o personagem que marcou minha vida, né, que até hoje, aquele, sabe, tem um personagem que o mestre falou assim, Johnny P, viu? Eu vou dizer o nome aqui do meliante, Johnny P, se um dia assistir esse vídeo, é você a pessoa, ele disse assim, não vou poder mais mestrar, tá acabado aqui. E não teve final, meu amigo. Não teve assim, do nada, seco? Do nada, assim, não, mas dava pra entender, né? A pessoa, tipo assim, mais ou menos. Caramba, mas assim, a mesa, tipo assim,
tava meio que virando de temporada, ele tava lendo uma questão, umas lores, uns plots lá, e ele tava querendo trazer, então o tema já tava mudando, e ele ia trazer um ataque que ia acontecer, não sei o que, aí ele abortou no meio, aí pronto, aí ficou sem, mas assim, foi uma mesa muito legal, né, eu vou dizer assim, e eu digo assim, até falo assim, quem não jogou Mago Ascensão, meu amigo, você é uma aula de jogar RPG. Mago Ascensão é uma aula de jogar RPG. É incrível. Mago Ascensão é incrível. Mas qualquer jogo da linha, né? Desculpa, pode falar. Não, eu tava dizendo, a gente tá no meio assim dessa conversa, mas vamos falar o seguinte, eu queria que você me falasse um pouco sobre como foi que você começou a jogar RPG, se interessou e tudo, a sua experiência inicial jogando RPG, né? Pra gente ter uma oportunidade aí, né? Temos um convidado, vamos falar, né? Bom, cara, vamos lá, vamos no início, né? Assim, eu era um moleque, era bem novo, né? Comecei a jogar RPG um pouco tarde comparado a tantos outros que eu já entrevistei lá no Foca, né? Já entrevistei um homem, por exemplo, que joga RPG ainda hoje, ele joga, mas ele iniciou a carreira no RPG em 1984. Pra você ter ideia. O cara tem a minha idade e joga RPG até hoje. Eu tenho 40, eu faço 40 esse ano, né? E assim, é muito legal, né, cara? Porque eu conheci muita gente, já começou bem tarde, bem cedo. Né? Por exemplo, um dos rapazes que jogava comigo na minha mesa, ele começou a jogar RPG com 9 anos de idade. Né? Começou a jogar Tormenta com 9 anos e tal, e é um jogador excelente. E comigo foi diferente, comecei ali em meados de 2001 para 2002, né? A Tormenta já estava uma febre já na época, né? Tanto que a gente conseguia comprar a Tormenta numa banca de jornal, que era aquela revista, né, mole, assim, que não era nem capa dura ainda. Era bem legal. Quem é dessa época sabe que é da época em que ainda se podia comprar RPG em bancas de jornais, né? Por exemplo, era uma revista, um almanaquezão assim, era o cenário inteiro ali. Eu cheguei a ter isso aí. Eu cheguei a ter essa. Reinado, a trilogia Reinado, por exemplo. A gente comprou na banca de jornal na época, né? E eu tinha um amigo que ele era viciado naquela HQ da... Cara, é a HQ da Elfa. Eu esqueci o nome da HQ agora. Ixi. Realmente esqueci o nome. Caiu, mas voltou. Eu esqueci o nome da HQ da Elfa. Mas quem lembrar aí, souber do que eu tô falando, vocês colocam aí no chat pra eu poder lembrar, porque eu realmente não lembro o nome dessa HQ. Mas era uma HQ bem legal, tinha um desenho maneiro, uns personagens... Holy Avenger não, né? Holy Avenger, obrigado. Isso mesmo. Aí, ele era viciadaço. E só que eu não comecei a jogar RPG por ele, né? O que acontece? Ele e tínhamos amigos em comuns e todo dia nós íamos, depois da escola, né? Na casa do amigo nosso, lá para umas 3 da tarde, mais ou menos. Todo mundo se reunia lá. Pra quê? Pra gente jogar The King of Fighters 98, né? 98, 97, 99, no Play 1 que ele tinha, né? E a gente jogava lá. Aí a galera se dividia. Ficava 3 de um lado, 3 do outro, e que vença o melhor, né? Mas era sempre na amizade, que era bem legal. Né? E certa vez chegou um amigo, até então não era meu amigo, mas era amigo deles, que eles já conheciam. Ele chegou lá para pegar o novo, para você ver, olha só como é que isso é da antiga, para pegar o novo exemplar de Samurai X que estava saindo em mangá, para pegar com o amigo dele. Né? Ele foi lá, devolveu a que ele tinha pego emprestado e pegou outro amigo de longa data desse nosso amigo comum. Aí ele tava com os cadernos embaixo do braço, tava com as revistas ali e uma outra revista em cima, né? Eu achei legal o desenho. Pô, que quadrinho é esse aí? Eu, né, na minha pura ignorância, que quadrinho é esse aí, cara? Aí ele olhou pra mim, qual quadrinho? Ele, pô, isso aí que tá no teu braço aí. Ele, não, cara, isso aqui não é quadrinho não, isso aqui é RPG. RPG? Que quadrinho é esse? Ele, não, cara, não é quadrinho, é RPG. Tá, mas o que é RPG? É o burrão. O que é RPG?
Aí ele começou lá, botou. O André lembra até hoje, ele botou, tirou do braço, né? Debaixo do braço, botou na mesa. Cara, RPG é isso. Você faz isso. É um jogo que não sei o que lá e tal. E eu prestando atenção no que ele tava falando, e a galera lá no quarto, lá, caindo na porrada no The King, né? E aí, curtiu esse corte? Olha, você pode ver esse vídeo completo lá no canal do Portal de Arvandor. Garanto a você que a diversão é garantida, vale muito a pena. Se você ainda não está inscrito lá, vai lá e se inscreve. É muito legal todo o conteúdo desse canal.